Isso depois, que eu acho que é bem legal. Perfeito. Desculpa interromper. Não, bem lembrado. Já está sendo gravado. E bem lembrado, todas essas gravações... Eu preciso que tu me coloque como apresentadora para que eu possa carregar minha apresentação. Perfeito, já vamos fazendo isso aí. Tá. E já feito, professora. E vai ser esse ponto que a Marina nos trouxe, né, que todas essas webconferências, elas estão salvas dentro do site Tão Longe, Tão Perto. Então, se vocês depois quiserem estar assistindo, acompanhando as webconferências anteriores, estão salvas dentro do site Tão Longe, Tão Perto, na opção da sala 9. Certo? Rosângela. O arquivo está sendo... Desculpa? O arquivo está sendo carregado, conseguiu? Chegou aí? Ainda não aparece para nós. Agora sim. Agora está aqui. Já está aqui conosco, já vencendo desafios. Eu não preciso ampliar, né? Vocês aí conseguem enxergar bem, tá vendo bem, tá? Sim. E eu queria saber, assim, depois para encerrar, tu encerra para mim essa apresentação aqui? Perfeito. Perfeito. Então tá. Então posso começar? Sim, por favor. Então tá. Então eu agradeço, né, primeiramente o convite, né? Agradeço também a todos que estão presentes para compartilhar desse momento, né? E participar desse livro, então ele foi muito importante. Por quê, né? Porque é uma honra sempre fazer parte da história da UFPEL. E também fazer parte, então, da Pró-Reitoria de Extensão, né? Que sempre, nesses anos todos, tem colaborado para o sucesso de nossas ações extensionistas, principalmente criando oportunidades como essa, né? E eu gostaria, então, de apresentar, né, os autores, né? Então, ali, esse livro, esse capítulo não foi elaborado só por mim, né? Teve também a presença, né, e a participação da professora Laura, que é uma colega que sempre me incentivou tanto nos projetos de vida quanto nos projetos, né, realizados na disciplina, né, tem uma participação bem intensa. Professora Maria Gabriela, que tem uma habilidade muito grande, né, em revisar texto, elaborar texto, e está sempre participando também de nossos projetos. O Anderson, que é técnico e está fazendo a faculdade de eletrônica e já tem tecnologia de informação, então tem esse conhecimento da área técnica que nós não tínhamos para elaborar esse projeto. A Etienne, que foi a monitora de 2015, mas vocês vão ver também que tiveram muitas monitoras passaram por esse projeto. A Mônica, né, que ela é intérprete em Libras, e ela também teve uma participação bem efetiva em 2015, juntamente com o Samir, que é outro intérprete, que nos ajudou muito. E em 2014 nós tivemos a presença da Annelise, né, que não está nesse capítulo, está no outro capítulo, porque foi quem iniciou conosco, né, iniciou trabalhando, né. E, então, foi um prazer poder escrever esse capítulo, né? E esse título que nós colocamos, Vencendo Desafios e Ultrapassando o Preconceito, ele foi bem apropriado, né? Porque, ao longo do processo, foi isso que todos nós tivemos que fazer. Tanto os alunos, como nós também, né? Nós tivemos que vencer muitos desafios e ultrapassar muitos preconceitos. Então, por isso, né, que agora eu convido vocês para entenderem, conhecerem melhor esse projeto, né? Mas como surgiu esse projeto? Então, esse projeto ele surgiu no primeiro Seminário Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que tinha, então, né, o tema Ampliando os Espaços de Inclusão, Acessibilidade e Desenvolvimento Social. Então, no meu primeiro ano de docência na universidade, eu fui assistir esse seminário. E, ao assistir esse seminário, né, eu percebi assim, que enfatizaram muito que muitas pessoas acham que existe mais pessoas com necessidades especiais nos países europeus do que no nosso país. Mas que isso é um equívoco, né? É que nas cidades europeias existe uma crescente preocupação em aumentar a acessibilidade, através, né, de transporte público adaptado, como vocês podem ver ali, né? Através de piso tátil, através das pessoas que prestam serviço, né? Poder atender em Libras, porque eles aprendem, né, como utilizar, então, essa língua de sinais e utilizam. E no nosso país, não. Então, isso era um equívoco. Então, o seminário foi maravilhoso. Aí, quando terminou o seminário, né, então eu estava determinada a encontrar alguma forma que eu pudesse retornar para a sociedade um conhecimento científico mais socialmente responsável, que eu pudesse retribuir aquela oportunidade que eu estava tendo para a comunidade, né? Porque até esse ano eu havia trabalhado no laboratório de histologia como técnica, porque eu sou técnica em química, formada em Visul,
E, a partir de 2002, eu havia atuado na rede estadual de ensino como professora de biologia. Então, nesse momento, eu estava tendo a oportunidade de ingressar na universidade e eu queria dar esse retorno. Então, no final do seminário, eu estava determinada, né, encontrar alguma forma, então, de fazer isso. E aí, então, conversando, né, com a professora Laura, né, que sempre me apoiou, então a gente passou a buscar informações a respeito, então, de como esse conhecimento, a estrutura do nosso departamento, poderia contribuir, então, com algum projeto de extensão. E aí, como no departamento, então, nós estudamos a forma, né, de células, tecidos e órgãos, através das lâminas histológicas, né, e que é um processo que requer muito sentido visual, nós percebemos, né, que a ausência de audição não ia constituir nenhum impedimento. Então, por isso, nós decidimos fazer, então, um curso, né, em que nós íamos propiciar a capacitação, então, de pessoas surdas em técnicas histológicas, com materiais e recursos humanos apropriados, para que eles pudessem ser inseridos no mercado de trabalho, né, num laboratório de patologia. Então, com isso em mente, então, nós projetamos, né, então, o nosso primeiro curso de técnicas histológicas, que era um intercâmbio, né, entre o FEPEL e alunos do Colégio Municipal Pelotense, porque nós apresentamos esse projeto somente para os alunos do Colégio Municipal Pelotense. Porque esses alunos já estavam, então, no ensino médio, e nessa escola tem uma estrutura, né, toda adequada, que possibilitaria, né, que facilitaria, de repente, o trabalho para nós, que estávamos começando, né, sem entender muito, então, dessa área, com a vontade somente de trazer esse retorno para a sociedade, né, de alguma forma. Então, fizemos, então, em 2014, o primeiro projeto, né, e em 2015 nós fizemos uma outra versão do projeto. Só que nessa outra versão do projeto, então, nós expandimos, então, as técnicas, né, para também técnicas de imunohistoquímica e lavagem de material. Porque percebemos que na cidade existia apenas 3 laboratórios de patologia e muitos de análise clínica. E que entre esses 3 laboratórios de patologia, depois, posteriormente, acabaram ficando reduzindo a apenas 2 laboratórios de patologia. Então, né, com a primeira, começamos, então, né, o curso, em 2014, com 9 alunos do Colégio Municipal Pelotense. E, posteriormente, então, nós fizemos, né, um curso com 5 alunos da Escola Municipal Pelotense, do Colégio Municipal Pelotense, 4 do Alfredo Dube e 1 da Escola Assis Brasil. Nesse curso de 2015, né, então nós tivemos a ajuda de muitos monitores, né, do curso de Ciências Biológicas e de Farmácia, e também o auxílio, né, de 2 monitoras surdas, né, que foram egressas, então, do primeiro curso que nós havíamos feito. Como a primeira língua, né, das pessoas surdas é a língua de sinais, então nós procuramos iniciar a acolhida, né, desses alunos, adaptando a entrada da Faculdade de Medicina e o prédio de Histologia, com placas, né, indicativas no alfabeto manual em livros. Essa adaptação, né, foi excelente. Por quê? Porque não só atingiu os alunos que estavam chegando, mas também aqueles alunos que circulavam dos outros cursos, medicina, enfermagem, então os vários cursos na área da saúde que circulavam, eles paravam, levavam as placas, tentavam reproduzir, fazer os sinais, né, no alfabeto manual, né, e isso chamou a atenção de que existia uma outra comunidade que ia começar a frequentar, então, aquele espaço. Uhum. Essa adaptação envolveu também, né, os equipamentos e as vidrarias, né, mas não foi muito utilizado depois por eles, porque eles começaram depois a ter, né, então, acesso à intérprete, né, que fazia, então, todo esse trabalho com eles, né, intermediando a nossa relação. Para facilitar, então, né, todo esse trabalho, né, que existe um processo assim, que tem várias etapas, né, então nós construímos um manual, um técnico psicológico organizado de uma forma prática e objetiva. Por quê? Porque geralmente as técnicas, né, elas têm uma explicação extensa, né, na língua portuguesa, e nós sabemos que apesar de alguns alunos dominarem, né, então essa língua, né, como sua segunda língua, mas às vezes se torna exaustivo, né, essa leitura, e aí a pessoa às vezes perde os detalhes, né, no meio dessa leitura. Então o manual ele foi colocado em passos, né, e esses passos, eles conseguiam facilitar para que o aluno entendesse, né, quais seriam os passos anteriores, posteriores, o que ele tinha que prestar atenção durante esse processo. Então,
Aqui nós observamos, então, né, ele realizando a limpeza de material, né, lavagem de materiais, e sendo observado pela monitora, né, que é do curso de farmácia. Aqui os alunos, então, eles estão fazendo processamento individual dos órgãos, e nós também estamos aqui, né, tanto o professor que está ali ministrando a prática, como os monitores, os intérpretes, para interferir no momento que for necessário. E aqui nós vemos, então, eles realizando a coloração de lâminas. Foi muito importante também, não só o trabalho dos monitores, foi muito importante o trabalho entre eles, como eles se ajudavam, né, a entender aquelas práticas, né? Porque aqui, no momento que estão fazendo essa coloração de lâminas, existe atenção para que possam, né, fazer da forma correta, para poder obter um material como está aqui, né, mostrado aqui, um corte de testículo, onde a gente observa as células mais arredondadas, são as células que vão originar depois, né, os espermatozoides, que são os tracinhos, né? Então, é necessário que eles façam, né, da forma correta para que possam, né, depois conseguir visualizar, então, as células que estão naquele tecido ou naquele órgão que eles estavam processando. Então, esse trabalho foi muito interessante, eles gostaram muito, né, e eles se dedicavam, eram muito persistentes para aprender as técnicas. Outro equipamento também que eles utilizaram, né, e foram persistentes até conseguir autonomia, foi o micrótomo, né? Então, geralmente, no micrótomo exige perícia, exige que a pessoa se concentre, né, para fazer o trabalho adequado, porque as fatias que tem que ser desse órgão são extremamente finas, né? Então, eles precisam ter a persistência para aprender a manipular. Então, eles tiveram essa persistência, aprenderam também a utilizar o microscópio, né, de forma adequada, né? E para facilitar, então, né, conseguir, né, aprender a nomenclatura das vidrarias e equipamentos, foi, então, feito um software, né, foi desenvolvido um software em que nós colocávamos a imagem da vidraria e queipamento e do lado, né, a palavra em português do que significava e a função. E muitas vezes nós colocávamos também no alfabeto manual, né, qual era o nome daquela vidraria e equipamento. Porque às vezes não existe ainda um sinal, né, para essas vidrarias e equipamentos. Posteriormente, eles até depois começaram a dar ideia de qual sinal que seria, né, e fazer essa troca, então, com a intérprete. Mas no momento, né, no primeiro momento, esse software serviu, por quê? Porque foi a forma que nós achamos de associar, né, aquilo que é visual ao nome. E esse software, então, ele foi feito, né, no programa Visual Studio, e ele associava, então, associa, né, 35 imagens de vidraria e equipamentos com alternativa de múltiplas escolhas, em português. E apresenta também o recurso de armazenar o resultado, né, em dados que possibilitam consultas posteriores, né, onde nós podemos saber a data de acesso, o nome do aluno, o número de acerto por questão, o tempo que ele levou para escolher cada alternativa, o jogador com mais acerto, as questões com mais acerto, né. Então, esse software ele podia ser utilizado tanto para se apropriar do conhecimento, como para avaliar, né, se eles estavam conseguindo ter um bom aprendizado, né. E, posteriormente, possibilitou, então, né, que nós pudéssemos avaliar. Né? E aqui, vocês podem observar, então, que nós observamos, né, que em 7 acessos consecutivos, uma média de 7 acessos consecutivos deles, e conseguimos, né, ver que esse progresso ele foi constante, né, foram progredindo em acertar, apesar de acertar, né, aquelas questões ali que eram colocadas, apesar de cada vez aquelas questões serem misturadas. Também possibilitou, né, saber em quais questões que eles tinham um número menor de acerto. E aí, depois, posteriormente, eu fui observar essas questões e observei que ali tinha problema, né, de algumas vidrarias serem muito parecidas com outras, porque eles confundiam, ou alguns equipamentos também serem parecidos com outros, né, então que nós teríamos que reforçar esse ponto, né, ou talvez colocar uma imagem que mostrasse de forma mais adequada e mostrasse as diferenças que existiam, então, nesses equipamentos e vidrarias. Então, outro recurso, né, então, que nós temos lá no departamento, né, é esse sistema de captura de imagens. Então, em que consiste esse equipamento? Ele consiste, então, em uma câmera digital acoplada a um microscópio e a um computador. Então, permitindo, então, que as imagens das lâminas histológicas, né, elas sejam fotografadas, armazenadas e disponibilizadas depois para compartilhamento ou diagnóstico, né, pessoas que estão em outros países, né, de forma simultânea. Então, a demonstração, né, que foi feita, né, desse equipamento com o auxílio da intérprete, possibilitou, então, que eles conseguissem ver os passos que eles teriam que fazer para
conseguir efetivar o processo, e a facilidade com que eles têm em utilizar, né, esse equipamento tecnológico para comunicação, facilitou, né? Então, em um pouco tempo, eles já conseguiam fazer, né, o processo todo, né, de forma adequada, e todos, né, todos de forma individual, testavam, né, faziam perguntas, interagiam, e conseguiram, então, também vencer essa etapa. Com isso, né, foi possível perceber que quando, né, um conhecimento é trabalhado de forma clara e adequada ao seu público-alvo, isso faz com que, né, o aprendizado seja possível, independente da limitação que apresentem, né? Por isso, durante todo o tempo do curso, nós procuramos sempre utilizar os recursos visuais, tanto nas explanações teóricas, né, como também nas aulas práticas. E funcionou muito bem, né? Porque eles conseguiam entender, se não entendiam, eles perguntavam ali no momento, e eles não esqueciam. Depois, né, no outro dia, eles conseguiam reproduzir, ou na outra semana, né, quer dizer, uma vez por semana, eles conseguiam reproduzir, então, aquilo que eles tinham aprendido, né? E as dúvidas eles tiravam, então, conosco e com as internas. Durante, né, o primeiro ano de projeto, aconteceu, então, a divulgação no Jornal Diário Popular, né, o jornal da nossa cidade, né? E com essa divulgação, então, uma assistente social nos encontrou, chegou até o projeto, né, com uma proposta, né, que estavam procurando, então, alunos surdos para participar da primeira turma de Jovem Aprendiz do Rio Grande, onde eles teriam a oportunidade de ter esse curso, né, acho que por 6 meses, e depois eles iam para a empresa para poder, então, atuar, né, na empresa, fazer o estágio e ser efetivados ou não. Então, isso foi uma benção, né, para o projeto. Então, ela chegou no projeto na hora certa, né, eles ficaram muito entusiasmados com essa possibilidade, e ainda mais com a possibilidade de poder continuar de forma simultânea, né, com o nosso curso de capacitação, e com essa oportunidade, né. Então, alguns pais, eles ficaram com medo, né, de que eles fossem para essa empresa, que era noutra cidade. Então, nós garantimos que era uma empresa séria, né, que ia proceder de forma adequada. E, então, alguns alunos, então, foram, né, outros desistiram, né, porque não tinham como ir, né, e aí os pais também não possibilitaram. 4 foram, então, para essa empresa, né. E era muito, assim, interessante ver como eles ficaram felizes, assim, como eles contavam, eles tinham do banco, né, de receber o salário, como eles tinham também agora um assessoramento, né, médico, né, assistência médica, né, um convênio médico. Então, foi bom, né, foi importante para nós ver como é importante para as pessoas, né, terem esse acesso, né, ao seu emprego, ter a sua qualificação, ter as oportunidades. Então, chegamos ao final do curso, né, em 2014, e quando nós chegamos ao final do curso, então, nós tínhamos 9 alunos, né, uma não está presente aqui, 9 alunos que terminaram o projeto, terminaram o curso, né, e desses 9, 7 nós já estávamos canalizados em alguma atividade, né, esses 4, então, do Jovem Aprendiz, que estavam tendo a oportunidade de estagiar na cidade de Rio Grande. Um deles, né, que nós já tínhamos conversado, então, com a professora Valéria, que é proprietária do CAP, e ela tinha aceito da oportunidade de ele fazer esse estágio lá, e essa oportunidade foi maravilhosa, né, porque a maioria das pessoas tem medo dos desafios, e a professora Valéria, não, ela enfrentou esse desafio, ela deu essa oportunidade, né, e foi a única, né, proprietária de laboratório na cidade que teve essa coragem de enfrentar esse desafio. E 2 monitoras também, né, elas já estavam, né, incumbidas, né, de retornar, então, no próximo ano, e compartilhar conosco, né, desse processo com a turma que iria ingressar. Mas, o que aconteceu, né? Então, nesse período, houve uma mudança de rumo no projeto. Por quê, né? Porque começou, então, né, uma crise no país, as empresas, elas não estavam mais contratando, né, como deveriam, né, elas estavam dispensando, ao contrário, né, e essa empresa lá, então, né, no Rio Grande, após eles estagiarem um tempo, ficou somente com um dos alunos, e os outros 3, eles retornaram novamente, né, para Pelotas, né, não tiveram mais acesso todos os dias que eles iam, né, e estavam tentando conseguir uma colocação aqui. Então, com essa mudança de rumo, né,
com essa mudança de situação do país, o projeto também teve essa mudança de rumo, né? Porque a intenção inicial era somente dar o curso e depois cada um ia procurar o seu espaço no mercado de trabalho. Mas, né, em vista, então, desse novo panorama econômico, né, nós percebemos que se nós não auxiliássemos nesse processo de colocação, isso se tornaria muito difícil, porque foi um processo difícil para nós, né, e seria muito para ele. E por que esse processo era muito difícil? Porque não há uma central de intérprete em Pelotas. Então, a maioria das empresas, elas colocavam essa situação como impedimento para a adaptação inicial. Então, aí nós contatávamos as empresas, mas elas colocavam, então, isso, né, como um impedimento. Como é que nós íamos, então, vencer esse obstáculo? Então, nós pensamos, né, em utilizar, então, as intérpretes, né, que estavam atuando como bolsistas no projeto, e em determinados dias eles iriam auxiliar esses alunos, então, né, nesses estágios. Aí passou a ser mais uma ação do projeto, então, né, o acompanhamento, então, desses estágios e assessorar, né, nesse primeiro momento, então, de adaptação. Mas, após fazer isso, nós percebemos que, além da adaptação, nós teríamos também que equilibrar o preconceito, né? Porque existia preconceito entre as pessoas no local de trabalho, entre os empregadores, né? E, então, seriam dois obstáculos a vencer. Então, o preconceito e essa crise econômica, então, que somente aumentava, né? Mas, apesar disso, então, né? Então, nós partimos para fazer contatos e conseguimos, então, inserir, né, o nosso primeiro aluno em uma farmácia, né? E quando nós conseguimos, então, inserir esse aluno, né, nessa farmácia, nós percebemos, então, a importância da solidariedade no ambiente de trabalho. Então, a receptividade, o acolhimento que ele teve foi excelente, excelente, e continuou durante vários anos, porque alunos que ele está nesse local de trabalho, né. E aí a gente percebeu que Viana diz, né, então Viana diz, né, que é essencial a acolhida, né, no processo de inclusão, pois isso evidencia que o indivíduo que está ali, ele faz parte do grupo. E não é só para aluno surdo, né? Todos nós, né? Sempre vai ser importante a acolhida, porque isso faz com que a gente sinta parte do grupo e faz com que, a gente sinta vontade, né? De partilhar nosso conhecimento, né? E quando, né, termos alguma dúvida, poder recorrer a algum colega. A inserção também, né, isso ocorreu também, então, de forma concomitante, né, com a inserção do Adriano no Centro de Anatomia Patológica, onde também ele foi muito bem recebido, né, e depois vocês vão ver, né, no transcorrer, que ele foi efetivado nesse local de trabalho. Quando ele entrou lá, ele era menor de idade ainda, então ele estagiou, esperou a maioridade para ser efetivado. Mas foi muito importante também, né, a acolhida, né, e principalmente a sensibilidade, né, da professora Valéria, que é a proprietária do CAP, em dar essa oportunidade e auxiliar em todos os momentos. Mas esse novo direcionamento do projeto, então, ele possibilitou uma aproximação maior com os alunos, né? E nós passamos, então, a perceber que cada um tinha um sonho, né? Cada um pensava em algo, né, que gostaria, né, de fazer e que não tinha tido a possibilidade. Aí, nesse contexto, então, né, nós passamos, então, a utilizar o projeto como um canal para que essa comunidade com habilidades diversas, ela encontrasse voz para colocar seus anseios, sonhos e perspectivas e continuar surpreendendo a todos com a sua extrema capacidade de superação, né? Então, cada um surpreendia com uma habilidade diferente. E nós passamos, então, né, a saber, né, procurar saber, né, quais habilidades, quais anseios e quais sonhos de cada um, né? E teve um aluno, então, né, que ele nos revelou que o sonho dele era atuar na área da moda. Ele seguiu participando do curso, né, porque ele tinha muita facilidade em aprender as técnicas, né, mas nós pensamos sempre, né, que poderíamos achar uma forma de compartilhar, né, desse sonho dele, e mais do que isso, de ajudar, né, para que esse sonho se concretizasse. E foi isso, então, que nós passamos a fazer. E nesse processo, então, eu agradeço muito, né, a Etienne, que foi a nossa monitora nesse ano, né, porque ela se empenhou, né, ela se empenhou muito, assim, tentar encontrar o contato, né, do André Guerra, para que nós pudéssemos manter contato, e ela conseguiu. Ela me passou o contato e nós fomos conversar com ele. No início já da conversa, já surgiu um obstáculo, né, como é que seria a comunicação? Ele poderia até dar uma bolsa, né, mas como é que seria a comunicação? Aí nós decidimos, então, que nós íamos providenciar uma intérprete, a gente ia tentar ver, né, o que nós íamos conseguir fazer, nós garantimos, né, que nós íamos conseguir, então, uma intérprete para o curso.
Aí ele disse, né, que já tinha desistido, né, de dar esse tipo de bolsa, porque sempre ele dava e as pessoas não tiravam o devido proveito. E nós garantimos que não, que com esse menino ele era muito determinado, né, que ele não ia reagir dessa forma. E realmente, né, o Rodrigo ele mudou essa estatística, porque ele obteve um desempenho excelente, né, o que motivou, então, que continuássemos auxiliando para ele cursar, né, o outro nível do curso, né, e com isso ele pôde representar, então, a Escola de Modelos André Guerra em 2 anos consecutivos do Moda Pelotas. Fazendo, então, né, realizando a sua formatura, então, no ano de 2016, né, e deixando, né, uma contribuição muito grande, né, para o projeto, para aquelas pessoas que observaram todo o processo, né, porque mostrou a persistência dele, mostrou que todos nós temos que correr atrás dos nossos sonhos, não podemos desistir, né, e que não desistir faz com que mais pessoas tenham também essa motivação, né? E nós não desistimos ainda, né, de encontrar, então, uma forma de conseguir, né, que o Rodrigo ele se profissionalize. Hoje ele está em Santa Catarina, está fazendo faculdade, né, mas mantém contato através das redes sociais, né, tanto comigo como com várias pessoas do grupo, né, e é bem atuante em defesa das causas, né, que ele acredita. Hoje mesmo, né, após, então, agora nosso encontro, à noite, né, eu tenho que participar, né, então, de um encontro em que ele me mandou um convite, né, e que ele está lá também participando de forma bem ativa. Então, a finalização ocorreu, né, então, em 2016, ocorreu a finalização desse segundo projeto, né, e nessa finalização, nós percebemos, né, a importância que são esses tipos de atividades para a família, né. Nós tivemos a presença da família, praticamente de todos, né, 2 alunos somente não puderam participar devido a problemas familiares. O irmão do Adriano, né, que estava cursando nessa fase, não pôde comparecer, mas o Adriano compareceu e pegou o atestado para ele, né, e nós percebemos, então, né, que a importância de a gente continuar esses projetos para que eles possam, então, ter essa oportunidade. No ano seguinte, então, o Adriano atingiu a maioridade, ele foi efetivado, né, no laboratório do CAP, e com isso ele se tornou o primeiro técnico surdo no laboratório de patologia, em Pelotas, e eu acho até que no Brasil. Eu não procurei, eu não encontrei, né, outro técnico em patologia, né, e ele se tornou, né, e cada vez, né, que eu conversava com as pessoas que conviviam com ele, né, os elogios eram muitos, né, que a dedicação era extrema, que ele fazia o processo da forma adequada e estava sempre tentando aprimorar. Então, quais são as considerações, né, que eu tenho, então, a respeito desse trabalho, né? É que o processo de aprendizagem das técnicas, mesmo para aqueles que foram inseridos em outros setores, né, que não foram para algum laboratório, que não conseguiram entrar no laboratório, promoveu segurança, promoveu autonomia, promoveu a elevação da autoestima, né? E promoveu a certeza de que eles são capazes de trabalhar em equipe com ouvintes e vencer a barreira da comunicação. Quais foram as conquistas, né? Então, aqui tem um resumo das conquistas, né? Nós tivemos, então, o primeiro funcionário surdo no laboratório de patologia na rede de Pelotas. Nós conseguimos formar também o primeiro modelo masculino surdo na cidade de Pelotas, né? Com a ajuda do André Guerra. Porque ele disse que antes, né, do Rodrigo, ele só tinha tido uma menina, né, que havia feito o curso assim. Também nós conseguimos, né, canalizar, né, através, então, dessa assistente social que nos procurou, né, um aluno para essa empresa multinacional, na qual está fazendo progresso, o curso de capacitação, né, e está conseguindo, então, né, alcançar os seus sonhos, realizar seus sonhos e alcançar os seus objetivos. Também outra conquista foi, né, a superação e elevação da autoestima, por um aluno que venceu a barreira do preconceito e da exclusão, né, porque tem alguns lugares que ele não tinha conseguido se adaptar antes, né, e nesse último lugar que ele foi inserido, né, de uma forma excelente. Também o incentivo para alçar em voo, né, porque o desafio nos transforma. E eu tenho certeza que transformou não só a vida desses alunos, como transformou também a nossa vida. E a assistente social, ela continuou, né, também depois em 2015 nos ajudando, canalizou mais 3 alunos para a área comercial.
e eu posso ver, né, que alguns desses que foram canalizados para esse jovem aprendiz na área comercial, hoje estão trabalhando também nessa área. O financiamento, né, do PROEX possibilitou para o departamento, né, várias aquisições, e entre essa uma TV, né, Qualipix com tela touchscreen e PC integrado, que está sendo utilizado hoje, né, para atendermos, então, os alunos do NAI, né, que são encaminhados para fazer as disciplinas do departamento, e que muitas vezes apresentam, então, dificuldade de aprendizagem. O que nós concluímos, então, de tudo isso, né? De todo esse projeto, de todo esse trabalho, né? Que quando a sociedade não utiliza as restrições como impedimento para as habilidades individuais aflorarem, as pessoas conseguem destaque e condições de demonstrar sua contribuição para a construção de uma sociedade produtiva com relações mais justas. Meus agradecimentos, então, né, e nossos, né, de todos nós, né, para a PREC, para a Reitoria de Extensão e Cultura, que sempre auxilia nos projetos e na divulgação, está sempre, né, se colocando à disposição. O PROEX, né, que possibilitou o financiamento, é uma pena, né, que esse programa aí tinha sido descontinuado. A UNAI, né, que forneceu, então, o intérprete, né, para que o Adriano pudesse realizar essa entrevista, né, no visto de trabalho. A Quinta CREA e a SMED por disponibilizar, né, os alunos. Também e ao professor Raimundo e a professora Fabiane em especial, porque em 2014 ainda não havia, né, o UNAI não estava assim como está hoje, né, tão bem estruturado. E nós não sabíamos para quem recorrer. E aí eu lembrei, né, no IFSU, e procurei com a proposta, né, mostrei, né, no primeiro ano como docente, não sabia nem se a proposta ia ser aprovada, porque era em nível nacional essa seleção. Aí mostrei que estava adequada, né, e deu algumas sugestões que estava adequada, e nós conseguimos, então, esse financiamento em 2014 e 2015. Também, em 2015, né, me indicaram a professora Tânia Madeira, eu fui conversar com ela, o professor Alex Bruna, da Anhanguera, me auxiliaram. A Jandira, um agradecimento especial, porque a Jandira, né, que era funcionária da PREC, ela foi, assim, de uma competência extrema, sempre auxiliando, e se tornou uma companheira de viagem, né, depois nas apresentações dos eventos de extensões. Também os nossos docentes, né, que muitas vezes eles não estavam de forma presencial no projeto, mas estavam nos bastidores, possibilitando que tudo ocorresse de forma adequada. Tá? A professora Valéria, que já falei, né, que eu tenho uma gratidão extrema, porque ela, se ela não tivesse, né, possibilitado, né, se ela não tivesse a grandeza, né, de possibilitar que o Adriano tivesse essa oportunidade, nada disso teria acontecido, né? Hoje nós talvez não estivéssemos apresentando dessa forma esse projeto. Aos nossos mestres e doutores, né, que trabalham no laboratório, e principalmente a Eliane, que depois desse projeto, ela procurou aprender Libras, e se empenhou, e realmente, né, ela conseguiu ter um avanço muito melhor do que eu, que estou patinando e tentando aprender mais, né. As nossos monitores e bolsistas de 2014, né, alguns que foram de 2014, depois também se repetiram em 2015, né. Aos nossos intérpretes, né, maravilhosos, aos colaboradores externos também, né, como a professora Fabiane, né, que hoje é diretora do DUB, mas ela era coordenadora do Colégio Municipal Pelotense, a Liliane, nossa assistente social maravilhosa, a Luciane, que hoje também é coordenadora do Colégio Pelotense, as duas funcionárias, né, a Ana Paula e a Bruna, que atuaram juntamente com o Adriano, o Vinícius, que atuou, né, nos ajudando também, né, lá de Porto Alegre também, né, nos atuou nos ajudando nos artigos, né, em todas as metodologias que foram instituídas. A Tatiane, que teve uma passagem rápida, mas também auxiliou bastante, né? E a todos que nos auxiliaram, que estão aqui presentes agora, então, podendo partilhar desse momento. Obrigada. Obrigado, professora Rosângela. Professora Rosângela é professora do Instituto de Biologia e apresentou um pouquinho mais do seu trabalho que foi publicado dentro do catálogo da extensão nos 50 anos. Professora, então, podemos partir depois para a próxima apresentação e ao final, aí eu lhe convido depois para retornar de novo para esse ambiente de fechamento e a gente já pode fazer uma discussão final depois
junto com a próxima apresentação. Tá certo? Sim. Obrigada pelo convite e obrigada a todos que estão presentes. Nós que agradecemos, professor. Mas a gente já conversa no finalzinho. Eu vejo aqui, Marina, você está aqui conosco. Olá, Felipe. Olá, Olá, Marina. boa tarde. Boa tarde, Boa tarde Marina. a todos. Eu Tudo convido bem? a Maiara e o Rafael para comporem aqui a mesa com a gente, esta Ah, mesa virtual. a Marina já está chegando aqui. Eu saúdo a professora Rosângela pela sua fala, pelo seu projeto tão importante de inclusão. Lindo, né? A gente... Marina, posso te botar como apresentadora? Por favor, eu ia te pedir, Felipe. Tá, já lhe coloquei como apresentadora, já está disponível para você. Olá. Acho que o Rafael está entrando também. Boa tarde, Maiara. Boa tarde. Olá, Rafael. Tá funcionando o som? Tá funcionando. Fica... Vamos ver se a... Você vai tirar a apresentação para mim? Eu lhe coloquei já como apresentadora, aí é só fazer isso, perfeito, já deu o upload ali. Já... Tá aparecendo para todo mundo? Sim, para nós já está aparecendo. Quem está nos acompanhando está conseguindo ver também. Caso contrário, tem um iconezinho na direita baixa que dá para apertar ali que aparecem os slides. Certo, o pessoal está dizendo que sim, a Brenda que está aqui, a Carol também, nossas monitoras do projeto. Bem, a gente vai falar então um pouco sobre o Brincando de Faz de Conta, que é um projeto de extensão do curso de teatro, sobre minha coordenação. Eu sou a Marina de Oliveira, professora do curso. E nos anos de 2017, 2018, 2019, nós atuamos no Instituto Nossa Senhora da Conceição, que é um instituto que atende meninas em situação de vulnerabilidade social no contraturno das aulas. Então, durante algumas tardes, nós estivemos lá com elas, ofertando oficinas teatrais e trabalhando com distintas pedagogias teatrais, porque essa é uma característica do Brincando, né? O aluno entra no projeto, a gente conversa, ele diz que tipo de metodologia ele quer explorar, por que caminhos ele quer se arriscar, né, no trabalho com as crianças, e ele tem a liberdade, então, de experimentar, né? A gente entende o Brincando de Faz de Conta como um campo de experimentação de pedagogia teatral, de pedagogias teatrais no plural. E a gente também entende, eu compreendo a extensão como sendo um momento, cada vez mais eu tenho aprendido isso, como um momento de protagonismo dos alunos mesmo, né? Em que eles vão sair a campo e vão construir conhecimento com a nossa orientação, a orientação nossa de professores, né? Então, esse artigo que está lá no livro comemorativo dos 50 anos da UFPEL foi escrito a 6 mãos, né? Com os nomes que vocês estão vendo ali, eu, a Carol, a Luciane, a Maiara, o Rafael e o Wesley. Mais 9 alunos já passaram, né, como monitores pelo Brincando de Faz de Conta, que no final de 2019, então, encerrou a sua participação no Instituto Nossa Senhora da Conceição. A gente está fazendo aqui, então, um fechamento oficial do projeto, né? No final, a gente quer mostrar um vídeo que foi editado pelo Rafa e pela Brenda, que está aqui nos assistindo, que foi também monitora do projeto. Deixa eu passar aqui. Então, isso, eu já passo imediatamente a palavra para o Rafa, porque ele vai falar um pouquinho da experiência dele no projeto, depois a Maiara, e por fim a gente vai ver, como encerramento, o vídeo que a gente entende que sintetiza um pouco o que foi a experiência lá. Rafa, contigo. Boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente. Vou começar dando uma contextualizada breve, né, em como funcionava o nosso projeto lá. A gente atuava 2 vezes na semana, terças e quintas, e trabalhávamos com 2 turmas subdivididas. Então, nós tínhamos 4 turmas e cada ficava com 2 monitores. A gente começou a trabalhar lá em 2017 e foi uma experiência muito interessante, porque foi um espaço de grande experimentação para mim. E foi uma chance, assim, de me testar enquanto professor de teatro. E a gente pega
pela parte da positivação de identidades negras, porque a maioria das nossas alunas eram alunas negras. Então, assim, a gente atuava com meninas em vulnerabilidade social. O Instituto funcionava no contraturno da escola, então elas estudavam de manhã e à tarde iam para o Instituto. E aí, nisso, começou a trabalhar com jogos tradicionais, né, pega-pega, umas brincadeiras assim, mais tradicionais de criança, para a gente foi avançando em o conteúdo teatral. Então, a gente trabalhou a questão de improvisação, trabalhamos a formação de palco e plateia, formação de espectador, e dentro das temáticas, né, abordadas, surgiu a questão do ser negra. Quando uma aluna que era negra, que não era negra, se sentiu ofendida porque a colega chamou de negra. Então, a partir de a gente começou a montar nosso projeto de aulas, remontar, né, como trabalhar isso. Então, a partir disso, a gente inseriu as princesas negras, fomos buscar referências em religião de matriz africana, em questão de orixá. Rafa, tá cortando um pouquinho agora a tua fala. Travou, né? Sim, para nós travou aqui também. Eu vou dando sequência aqui enquanto o Rafa tenta. De repente ele vai entrar e sair de novo. Mas partindo do que o Rafa estava dizendo, Rafa, quer tentar falar? Às vezes é melhor dar-lhe um atualizar, aí ele volta novamente ao normal. Vocês conseguiram ouvir tudo que eu falei? Em alguns momentos estava um pouco cortado, Rafa. Voltei. Tá, vamos ver se agora. Onde parei? Que aqui eu fui indo para mim no chamado, falando. Não, mas eu, pelo menos, estava conseguindo te entender, apesar de algumas interrupçõezinhas, assim. Tu estava falando dessa questão das meninas, com a relação com a negritude. Sim. Aí, a partir dessa dificuldade de identificação, a gente começou a trabalhar a positivação das identidades negras. E a gente começou a utilizar, buscar, né, personagens, mulheres negras, pessoas, né, para elas e conseguir trazer essa reflexão sobre o ser negro e quebrar essa visão errônea que se tem do ser negro. Essa questão vista num lado pejorativo da palavra. Então, a gente criou ações, a partir disso ainda teve, né, oficina com as bonecas, a Biomiss, foi ministrada pelo Wesley e pela Luciane, e a partir disso eles também foram trabalhar um espetáculo, né, relacionado com as Iabás, que seriam as orixás femininas no candomblé, que foi o fechamento do nosso primeiro ciclo. E aí, também, dentro desse processo, trabalhamos a formação de espectadores, onde a gente tinha, né, a divisão de palco e plateia, as meninas começaram a ter noção do espaço de jogo e do espaço na plateia. Então, esse foi mais ou menos o fechamento do primeiro ciclo. Aí, continuando, ressalto que esse projeto a gente tinha total liberdade para explorar as metodologias de ensino que a gente, né, seguia, e aí entra a questão também de os professores personagens e exploração do modelo de ação brechtiano. Essa questão de modelo de brechtiano, não sei porque eu estava pesquisando o modelo de ação de Brecht para o meu TCC. Então, o modelo de ação do Brecht, a grosso modo, é a possibilidade de alterar o texto dramatúrgico inserindo a sua história. E aí, a partir desse processo, quando você começa a inserir história naquele texto e há uma identificação, você consegue refletir e, afinal, ser um pensamento crítico para determinada situação. E, mais ou menos, você contextualizar
um texto de 1909, trazer de hoje com as situações que aconteciam hoje. Foi o que eu fiz com as alunas, né, nessa questão, onde a gente trabalhou a questão de coletividade, porque a turma das meninas era uma turma um pouco desunida, as meninas brigavam bastante, então eu escolhi uma peça que chama Aquele que Diz Sim, Aquele que Diz Não, que traz um universo de estudantes, onde os estudantes estão indo viajar, buscar uma cura para uma doença da vila deles, um dos estudantes adoece, e ele tem racismo. Então, o dilema, né, nos jogos eram se morreria ou não. E aí elas começaram a interpretar estudantes de diferentes formas, experimentos diversos módulos, né, de para que acontecesse essa questão, né, esse exercício de pensamento crítico. E acho que para mim foi muito enriquecedor trabalhar, né, nesse projeto durante o período que fiz, foi muito gratificante, porque foram experiências diversas, foram formas diferentes de experimentar o ser professor, de questionar a metodologia, de... Não sei nem o que mais eu digo, porque, assim, foi uma experiência muito interessante, muito necessária para a minha formação enquanto teatro. Eu acho que vários tropeções que dei durante o projeto, né? A gente às vezes acha que, ai, nossa, porque eu sei dar aula, eu sou o professor. E aí, quando a gente se depara com a realidade, são outros 500, outra história. Então, ali também no projeto, eu pude experienciar uma realidade totalmente diferente, que era a presente no estágio, que era uma escola. Ali eram só meninas, e a etária delas era mais aproximada, então tinha todo um fator, eles tinham uma estrutura também física muito boa para que a gente pudesse fazer os nossos jogos. Então foi um lugar de experimentar, de aprender. E eu sou desse projeto, a professora Marina, por me permitir participar dele. Muito bem, Rafa, eu te agradeço pela tua fala. O Rafa é realmente convidado para a mesa, porque ele já é formado, né, aluno egresso, e gentilmente hoje está aqui com a gente para compartilhar. Foi bolsista do projeto. Passo então agora a palavra para a Maiara, que também vai falar um pouquinho. Boa tarde, então, gente. Vou falar um pouquinho sobre como funcionou o projeto em 2019, que foi nosso último ano de projeto, né? Nesse último ano, a gente ganhou 2 bolsas, então isso possibilitou a ampliação das horas de trabalho do projeto dentro do Instituto. Então, a gente trabalhou com 2 turmas, divididas em 4 grupos, e tinha 1 hora de aula com cada uma desses grupos. Nessas turmas foi trabalhado vários temas, com cada turma foi trabalhado um tema diferente. Na primeira turma, que era a turma intermediária, foi trabalhada o tema Descobrindo Novos Lugares a partir da improvisação, né? Então, as meninas propuseram o como e o onde como o lugar de materialização, né? De estímulo aí para as improvisações. Na segunda turma, o tema criado foi a criação de pequenas cenas a partir de improvisação de personagens, então as meninas tinham como referência a preparação corporal, principalmente inspirado na Gabriele Roth, que trabalha o fluido, os 5 ritmos, né? O fluido, o staccato, enfim, o lírico, o caos, a quietude. E as mais velhas, elas trabalharam com a apropriação da peça didática numa das turmas, que nem o Rafa estava falando, com aquele que diz sim e aquele que diz não, né? Onde o texto ele é, então, um ponto de partida para a criação. E a turma que eu trabalhei, junto com a Carol, a gente desenvolveu estratégias cênicas de contação de história, onde as meninas manifestaram muito o desejo assim, de trabalhar histórias fantásticas, principalmente com seres sobrenaturais, enfim. Então, a gente apresentou esse universo da contação de história e elas foram criando, improvisando em cima disso. Apesar desse ano a gente não ter trabalhado de forma explícita a positivação de identidades negras, foi um ano onde a gente contava com a atuação de 3 monitores negros, sendo 2 deles bolsistas, né? Então, isso já era uma referência de representatividade para essas meninas que eram, na sua maioria, né, negras.
Bom, aí foi feito, então, um questionário para a gente entender um pouquinho do impacto do projeto para nós, enquanto monitores, para os profissionais, né, para as professoras do Instituto, e para as alunas mais velhas, que tinham entre 10 e 12 anos. O projeto ele tem essa função de introduzir a linguagem teatral para as crianças, mas é também para a gente, enquanto monitores, né, um espaço de formação, da nossa formação enquanto professores, onde a gente tem a possibilidade de criar um convívio com essas meninas e enfim, aprender a ter a nossa autonomia enquanto professores mesmo. E isso foi algo que a maioria dos monitores destacou, assim, como um espaço de experimentação muito grande, onde a gente pôde vivenciar o que a gente aprende na teoria, né, na prática. Então, os monitores acabaram falando muito sobre isso, sobre autonomia e sobre as dificuldades que a gente enfrentou também. E aí, uma das dificuldades que acho que foi unânime, assim, para todos nós, foi que, bom, a gente viu que as alunas, muitas vezes, e não só as alunas, mas o instituto em si, os profissionais, os professores, viam o teatro enquanto um espaço de recreação, né? Não tinham a dimensão de que o teatro é também uma área do conhecimento e com conhecimentos específicos. As professoras do Instituto, então, também responderam um questionário e elas viram o espaço da oficina como um lugar de descoberta da autonomia das meninas, de manifestação de uma liberdade de pensamento, de uma liberdade de expressão, de um pensamento crítico também, né? E que isso contribui para o desenvolvimento das potencialidades, para a construção das identidades delas, né? E as alunas que também responderam o questionário, para as alunas foi feito a pergunta, o que elas aprenderam, né, de teatro nas oficinas do Brincando, e teve respostas muito variadas, assim, e muitas delas falavam sobre que elas aprenderam a imitar o outro, que elas aprenderam a interpretar personagens, a interpretar pessoas, aprenderam a se mover, a se expressar, a imaginar, a criar, né, o que demonstra que elas tiveram um apropriamento dos fundamentos da linguagem teatral, né. Outra resposta frequente das alunas foi que elas aprenderam a escutar. Isso foi algo que a gente deu ênfase, assim, porque reflete o quanto a escuta dentro da sala de aula é um desafio, né, para essas alunas. E outra resposta que elas deram, que foi muito frequente, foi que elas aprenderam tudo. Então, algumas falaram, eu aprendi a imitar e tudo, eu aprendi tudo, eu aprendi isso e tudo. E aí a gente viu isso assim como uma forma delas indicarem que, bom, que algo a mais está sendo construído nessas aulas, que não só os fundamentos da linguagem teatral, que, enfim, não só a movimentação do corpo, mas que é algo que, bom, que elas ainda não conseguem nomear, não conseguem compreender, talvez, mas que elas estão vivenciando, que elas estão experimentando no corpo durante essas aulas. Mas acho que é basicamente isso, Marina. Muito obrigada, Maiara, pela tua fala. Foi muito bom ouvir vocês dois agora, sabe? Ouvindo vocês assim é que, entre outras coisas, a gente vê que a extensão faz sentido, né? Porque, para mim, esse é um dos pontos também centrais da extensão, além de levar o trabalho para a comunidade, é aprimorar a formação de vocês, né? É ver vocês se constituindo como professores e arriscando junto e aprendendo. E quando a gente fala na finalização do capítulo de avanços e recuos, né, é um pouco isso que a Maiara trouxe, assim, né, as aulas não são cor-de-rosa, tudo não acontece maravilhosamente bem o tempo todo, né, a gente tem altos e baixos, a gente tem momentos em que as aulas fluem super bem, que os jogos fluem bem, e tem outros momentos em que a situação é caótica, que o jogo não funciona, que a gente vai discutir depois e não sabe direito onde errou, como fazer de novo, como não fazer. A gente aprende muito com erro, né? Isso, eu acho que é um princípio básico para todo e qualquer professor, a gente aprender a entender que o erro é muito importante para o nosso aprendizado e que errar faz parte, né, da vida de qualquer docente, e que a gente tem que aceitar que ele existe e se alimentar dele, né? Fazer com que ele nos torne professores melhores. Então, ao longo do Brincando no Instituto, a gente vivenciou isso, avanços e recuos, coisas que deram certo e coisas que não deram certo, né? E isso foi compreendido por todos nós como realmente parte do processo.
Rafa, tu quer falar mais alguma coisa, Mayara? A gente tem esse vídeo que a gente quer passar, né? Que o Rafa editou junto com a Brenda, que está aí nos assistindo, a Carol também está aí, a Cláudia está aí, que são monitoras do projeto. Não sei se querem falar mais alguma coisa antes da gente passar o vídeo. Depois a gente pode também na discussão, né? Eu vou Eu carregando acho que aqui. Ai, peraí. Carregar vídeo externo. Tá aparecendo? Aparece para vocês? Tá aparecendo. ainda abriu. Todo mundo tá vendo aí, gente, na audiência? Tá. Vocês podem botar a tela cheia ou não, né? Conforme queiram. Eu vou acionar aqui, então.
É isso, gente. O Rafa caiu? Tá aí, Rafa? Caiu a câmera de novo. Ué, agora a Ana apareceu. Agora mudou o mediador. Boa tarde, Versátil. pessoal. Boa tarde, Ana. Marina, tudo bem? Obrigada. Esses são alguns imprevistos que ocorrem quando nós temos uma equipe pequena, né? Então, o Felipe iniciou para mim a sala nessa tarde, mediando, né, as apresentações, e agora eu vou encerrar a mediação. E parabéns, belíssimo projeto, belíssimo trabalho. Né? Muito obrigada. Pode falar, desculpe. Não, eu só queria comentar, Rafa, eu não sei quem foi que escolheu a música do Todo Final Pode Ser um Novo Ponto de Partida, se foi tu, se foi a Brenda? Fui eu. Foi tu. Eu achei de uma sensibilidade, assim, porque a gente está fechando um ciclo, né, no Instituto Nossa Senhora da Conceição e realmente, né, e tu também fechando um ciclo, se formando, quer dizer, todo final pode ser um novo ponto de partida. Eu fiquei bem emocionada com a música também, porque eu acho que ela representa, né, Quando eu estava pensando em trabalhar as viagens da Caixa Mágica com uma das turmas. E aí, por isso que eu comecei a ouvir mais o álbum Lázaro Ramos. Quando eu ouvi, eu falei, é essa. Ficou lindo, ficou lindo. Parabéns, Rafa. Parabéns, Brenda. E eu encerro só agradecendo a todos os monitores que estiveram com a gente no projeto, dizendo que a gente aprende muito, né, com essas experiências. A gente aprende muito uns com os outros. Todos erramos, todos aprendemos com os erros. Então, é realmente uma experiência bastante enriquecedora para nós. É muito interessante isso que colocaste, né? A importância do erro na nossa vida, né? Quantas vezes a gente pensa que e se menospreza também pela questão de erros cometidos, ou então apontamos e julgamos as pessoas por erros que elas cometeram, mas eles nos constituem, não é verdade? E eles fazem parte desse aprendizado, dessa evolução, né? Que é fundamental para todos nós. Bom, gente, então agradeço a presença da professora Marina, da Maiara, do Rafael, também da professora Rosângela, que acho que ainda está aqui conosco, e eu gostaria de abrir esse momento agora para perguntas, colocações, debates que vocês queiram colocar, tanto para a professora Marina, quanto para os... Eu acho que a gente pode chamar a professora Rosângela para compor a mesa aqui com a gente, isso, né? Isso, como também para a professora Rosângela, né, que se puder se juntar a nós, abrir sua câmera. Olá, professora, tudo bom? Tudo bom, boa tarde. E fiquem à vontade, pessoal, para perguntar, se alguém quiser abrir seu microfone também, para interagir conosco. O projeto da professora Rosângela também teve várias colocações do quanto é emocionante, quanto tem um belíssimo trabalho também desenvolvido. Pessoal... Eu posso fazer uma colocação sobre o trabalho deles? Eu achei bem interessante, né? E ali, quando o Rafael colocou, né, que as meninas brigavam e escolhiam uma peça apropriada, né? E eu digo, isso é ensinar, né? Então, de uma forma suave, de uma forma lúdica, né? Ele mostrou, né, uma outra forma de agir, outra forma de ser. Tanto que elas disseram depois, né, que foi importante escutar. Sabe? Aí elas aprenderam a escutar o outro, né? E aí, também, quando a Marina colocou, né, que as bolsas, né, ganhou 2 bolsas, possibilidade de ampliação. Eu achei muito importante, né, porque aí mostra a importância das nossas bolsas, né, a importância, né, de projetos, né, serem aprovados e realmente que eles nos deem essa possibilidade de aprovar os nossos projetos para que a gente possa ter esse suporte, porque sem ele a gente não consegue trabalhar, né. Também achei muito interessante falar ali a Marina sobre o erro, né? Nós também, né? Constantemente a gente aprende do erro, né? Mais do que dos acertos.
Nós sentimos isso também no nosso projeto. E eu já dei aula, né, no início da minha carreira para as alunas, né, que eram da Casa das Meninas. E a gente sabe, né, o quanto que a realidade dessas meninas, quanto a realidade é dura, né? Quanto elas precisam desse suporte. E por isso que eu coloquei ali no comentário, né, que provavelmente vocês mudaram histórias de vidas. Porque é desses projetos que saem pessoas que conseguem ter outro direcionamento na vida, né? E não ser penalizadas de seguir, às vezes, um caminho que talvez elas não queiram, mas elas não têm outro. Então, vocês abrem portas, né? Vocês abriram portas e vocês deram possibilidades. Obrigada, professora Rosângela, pelas palavras, e eu digo mesmo, ficou muito visível no trabalho de vocês, no projeto de vocês, que ele mudou a vida, né, dessas pessoas que se envolveram no projeto, desses alunos surdos, e o quanto é importante a gente pensar cada vez mais na inserção, né, dessas pessoas no mercado de trabalho, na sociedade, no convívio, né, social. Eu gostaria de fazer algumas considerações, né? Essa questão que vocês colocaram do fomento à extensão universitária, porque atualmente as bolsas são a nossa única fonte de fomento, né? Diferentemente do ensino, da pesquisa, que tem órgãos que a fomentam continuamente, a extensão conta no atual momento apenas com recursos provenientes da universidade, e o quanto isso é importante, né? O quanto isso ajuda e colabora com o desenvolvimento de projetos que fazem a diferença na sociedade, que fazem a diferença na vida dos nossos alunos, né? E o quanto é importante, então, a gente lutar por essas conquistas, né? Eu me enxergo como conquistas, né? Institucionalizar a extensão como uma dimensão formativa dentro da universidade é um ponto fundamental, e eu espero que seja o primeiro de muitas outras que a gente ainda vai conquistar, que a gente ainda vai chegar lá, né? Porque antes ainda já tivemos e falamos em outras oportunidades aqui na sala, conversando sobre extensão, sobre programas, né, e editais do governo que fomentaram a extensão de uma outra forma. O mais recente foi o PROEST, né, que possibilitou o desenvolvimento de vários projetos, não só com questão de bolsas para os nossos alunos, mas também, em alguns casos, de adquirindo equipamentos e tal. E que isso é fundamental, a extensão precisa realmente ter uma base, né, uma matriz orçamentária que proporcione a efetivação desses projetos, porque é isso que vocês colocaram, né? Todas as questões pontuadas aqui apontam aos atendimentos das diretrizes extensionistas, tanto quanto o diálogo com a comunidade, quanto a formação e impacto na formação dos nossos estudantes, né? Acho que a Maiara e o Rafael colocaram muito bem, né, que é aquela coisa, uma coisa é a teoria do que é, né, estar em sala de aula, e outra coisa é estar em sala de aula. Né? E esses espaços de formação são importantes e enriquecem, né, contribuem para os nossos alunos. Não, e muitas vezes, desculpa só te interromper, só para complementar, Ana, muitas vezes os nossos alunos entram num projeto de extensão e iniciam uma relação como docentes antes dos estágios até, né? Então, é muito importante, eu considero assim como parte importante da formação realmente dos docentes, essa experiência na extensão. Sim. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a coragem e a disponibilidade da Marina e da Rosângela em trabalharem a extensão universitária, né, desenvolver esses projetos belíssimos que vocês desenvolvem, e principalmente por terem aceitado o desafio de participar do edital de seleção deste livro e compor a história da extensão nos 50 anos da Universidade Federal de Pelotas. O projeto de vocês, com certeza, é extremamente significativo, e
e contribui imensamente, tanto não só para a constituição desse livro, quanto para a universidade como um todo. Agradecer também a Maiara e o Rafael, dizer que acredito que vocês fizeram uma excelente escolha ao eleger a participar, né, de projetos de extensão durante a formação de vocês, a estar aqui conosco, compartilhando o que vocês vivenciaram, né? Com certeza vocês sairão, o Rafael já saiu, né? Mas profissionais mais qualificados, com uma outra perspectiva da profissão para desenvolver com os alunos de vocês. Né? O Rafa, ele acho que caiu a imagem, mas ele está nos ouvindo, ele está aqui ainda. Tá com dificuldade, né? Então, muito obrigada. Tá? Eu agradeço também a todos os presentes. Passo a palavra para vocês, então, para o encerramento da nossa sala de hoje. Eu agradeço, né, o convite que vocês fizeram e agradeço também, né, todo o apoio que sempre nós tivemos, né, da PREC. Por isso é que a gente consegue fazer, né, o trabalho com tanto entusiasmo, né, das barreiras, né, vocês sempre nos apoiam, nos ajudam a divulgar. Eu agradeço essa oportunidade, agradeço a todos que estão aqui presentes também, nos acompanhando, né, e espero, né, que em breve nós possamos ter retorno novamente, né, do ProEx ou outro programa que possa nos auxiliar. Uma boa tarde a todos. Eu também, fazendo eco à fala da professora Rosângela, agradeço a PREC, o convite, o apoio, e também digo que é isso, bolsa e verba é fundamental para a gente conseguir desenvolver os projetos de extensão de maneira consistente, né? Faz muita diferença ter um bolsista ou 2 bolsistas dentro do projeto, é outra qualidade de trabalho, de envolvimento. Nós temos alunos em vulnerabilidade, alunos que precisam, necessitam de bolsa, e só conseguiriam participar só conseguem participar tendo bolsa, né? Então é realmente vital. Agradeço a Brenda, que está aqui, a Carol, que são monitoras do projeto, nos vendo, aos colegas que também prestigiaram a fala. Dizer que a Brenda disse muito carinho por esse projeto. Com certeza, Brenda, tu é uma figura que foi muito importante, né, no projeto ali no Instituto Nossa Senhora Conceição. E o projeto, as demais também têm que sentir. Eu acho que eu caí, né? Agora voltou até o áudio. Voltou o áudio. Pois é, eu caí bem quando eu estava agradecendo a Brenda. Oi, Marina. Agora eu estou caindo, gente, indo e vindo. Mas é isso, Ana, muito obrigada. Tá certo. Eu agradeço imensamente a participação de vocês. Ressalto as inúmeras demonstrações de carinho, de parabéns dos participantes da sala. Todos elogiaram muito ambos os projetos, né? O link para os certificados está ali nas notas compartilhadas. Essa sala vai ficar, a gravação dela, né, vai ficar disponível muito em breve na sala, no site do Tão Longe, Tão Perto, né, na parte da sala com extensão. E, então, era isso. Muito obrigada a todos e a todas. Um excelente final de semana para todos. E espero nos vermos em breve em mais momentos de diálogo e debate como que estivemos hoje à tarde, ok? Fiquem bem, cuidem-se e até a próxima. Queridos